Fala, meus amados irmãos, é um prazer enorme estar aqui com vocês em mais essa oportunidade. E hoje a orientação de Cristo foi que a gente conversasse um pouco sobre a palavra Maranata. Tem sido uma palavra muito utilizada nas igrejas e no meio evangélico como geral, e é necessário falar algumas coisas sobre isso. Então vamos começar lendo Hebreus 10:37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. E sobre essa promessa, gerações se apoiam, a igreja se apoia, se baseia nessa promessa que aquele que vem virá e não tardará. Jesus vem, virá e não tardará. É sobre essa promessa que Abraão andou, sobre essa promessa que Davi andou, é sobre essa promessa que os profetas andaram, e essa promessa que Jesus veio cumprir. A sua primeira vinda já aconteceu e a sua segunda está prestes a acontecer a qualquer momento. Então, primeiro a gente tem que refletir um pouco o que é Maranata. Bom, basicamente, Maranata se resume no anseio e no desejo pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o anseio de estar de novo em comunhão com aquele que é capaz de apaziguar a nossa alma, com aquele que é capaz de fazer com que qualquer experiência seja sobrenatural e magnífica, porque quando a gente está de encontro com Jesus, a gente pode novamente sentir como um peixe que reencontrou a água. Antes debatíamos em desespero à procura de ar para respirar, mas Jesus é o nosso ar e Jesus é a nossa segurança. Então Maranata apenas reflete esse desejo, esse anseio de voltar ao jardim do Senhor, de voltar ao jardim do Éden, a qual fomos expulsos, mas por causa do sangue de Cristo podemos voltar à comunhão com o Pai através do Filho, que em breve virá e não tardará. É sobre essa promessa que o justo vive, firmado nessa fé que a gente caminha. Tem um pastor que diz que Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Jesus, porque Jesus disse: vem, saia do barco e vem. Pedro saiu e foi, e sobre aquelas palavras, baseado em fé, Pedro andou, e quando Pedro parou de ter fé, ele caiu. Então, a fé na volta de Jesus tem que ser a base da nossa fé cristã, tem que ser a base do que fazemos diariamente, porque se não for essa base da nossa fé, a gente afunda, assim como Pedro afundou. Então, devemos caminhar em direção de Jesus e trabalhar em prol disso com uma esperança de Maranata, ora vem, Senhor Jesus, acreditando firmemente que isso vem, porque muitas das vezes a gente não vive como se ele realmente fosse voltar. Eu gosto de dizer que algumas palavras têm perdido seu sentido. Por exemplo, Senhor. Senhor é uma palavra de um sentido supremo. Senhor é aquele que manda, aquele que estabelece as ordens. Mas quando a gente ora a Deus falando Senhor, parece que a nossa oração é como se fosse a gente querendo dar dicas e conselhos a Deus de como fazer as coisas. A gente ora pedindo qual carro a gente quer, a gente ora pedindo qual emprego a gente quer, a gente ora pedindo qual família a gente quer, e a gente esquece de orar fervorosamente pela coisa mais importante, que é a nossa intimidade com Cristo, intimidade com Deus. E algo que não há do que se reclamar é sobre a igreja cantar Maranata. Ultimamente eu tenho ouvido muitas músicas, visto muitas pregações sobre Maranata, e a igreja tem cantado, tem clamado, mas onde está o fervor e onde está a real vontade da volta de Jesus? Porque a gente canta, a gente grita, mas a gente não vive de acordo com Maranata. A gente não vive como cidadãos do céu, a gente vive como cidadãos da terra. Em Filipenses 3:20, Paulo escreve: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, independente se você é de outra nação e está morando em uma nação estrangeira, você tem ciência que aquela não é a sua cultura, e você vai, às vezes, trabalhar de acordo com isso, utilizar-se da cultura do outro país, mas em nenhum momento você pode esquecer as suas raízes. Jesus fala para a gente ser sagaz como as serpentes, porque a gente precisa usar da cultura desse mundo para influenciar as pessoas que estão aqui sobre a cultura do céu e mostrar a elas que elas também pertencem à cultura celestial, para mostrar a elas que Cristo também as chamou. Então a gente precisa manter o foco nisso, e não apenas cantar Maranata como se a gente tivesse que sentar e esperar sem fazer nada, mas cantar Maranata sabendo que devemos sair da igreja e propagar esse hino ao mundo, propagar isso para as pessoas, porque isso sim agrada o coração de Jesus e isso sim fará com que ele volte. E tem uma palavra que Jesus falou que
se relaciona diretamente com o Maranata, ora vem Senhor Jesus. A palavra é equibalo. Equibalo é relacionado ao envio agressivo, um envio sem chance de volta, algo nesse sentido. Apesar de haver várias discussões sobre o sentido da palavra, está por aí o envio agressivo, o envio violento. Em Mateus 9, Mateus conta sobre como Jesus utilizou essa palavra, e é muito interessante porque ele está falando da escassez de trabalhadores e ele diz para orarmos a Deus que envie equibalo, envie trabalhadores. Então esse envio significa era uma palavra utilizada, equibalo era uma palavra utilizada na expulsão de demônios. O mais interessante é que anteriormente Jesus estava curando 2 cegos e ele foi acusado de que as trevas, ele era governado pelas trevas e é por isso que ele conseguia expulsar demônios. E quando os fariseus vão acusar ele que ele expulsa demônios porque ele é um dos demônios, então ele utiliza a palavra, os fariseus utilizam a palavra equibalo. E logo depois Jesus utiliza a palavra equibalo para dizer dos seus trabalhadores. Então é uma forma quase sarcástica de Jesus de dizer que é preciso trabalhar violentamente, agressivamente, porque é uma forma dele dizer que se Satanás tem trabalhado agressivamente contra o reino de Deus, nós não podemos responder de uma forma calma e passiva, nós devemos responder como a gente responderia numa guerra, de forma agressiva e batalhadora. Essa é a mentalidade que Jesus quer implantar na gente. A gente não tem apenas que pregar o evangelho no nosso conforto, mas pregar o evangelho em situações que o nosso antigo homem, o velho homem, não pregaria. Um exemplo claro disso é em Jeremias 29, onde Jeremias diz que ele tenta conter a palavra de Deus e não espalhá-la, mas é impossível porque ela espreme seus pulmões e é como fogo em seus ossos. E isso é equibalo, é uma vontade inexprimível de espalhar a vontade do Senhor. Então, equibalo não é algo bonitinho, algo belo, mas é algo necessário. E não existe maranata sem equibalo. Enquanto a igreja canta maranata, Jesus tem respondido equibalo, vão aos campos, vão buscar mais pessoas para mim. Existem muitas pessoas que estão sedentas, a alma chora por Cristo e a gente está ocupado olhando para o nosso próprio umbigo. Então o maranata tem que carregar o equibalo.